Fala pessoal, tudo certo? Tô dando continuidade aí ao nosso programa de preparação para a prova do CPA 20 e vou gravar esse vídeo aqui, que vai ser um vídeo completo sobre o módulo 5 da prova, que trata sobre fundos de investimento. A gente está falando aí de cerca de 17 a 25% do que cai na prova. Então, um módulo importantíssimo, né? Que costuma representar mais ou menos de um quinto até um quarto da prova, né? Então é importantíssimo ter esses conceitos, né, claros para fazer uma boa prova, beleza? Lembrando que os simulados estão disponíveis no nosso site, né? Então vocês conseguem fazer tanto por módulo quanto o simulado completo. Né? E qualquer dúvida vocês podem encaminhar por lá também na aba de contato ou pelo Instagram, beleza? Então vamos seguir aqui. Eu vou começar falando então sobre o conceito de fundos de investimento, né? Quando a gente pensa em fundos de investimento, é comum olhar na internet, tem uma associação com condomínio, né? Eu particularmente não gosto muito dessa associação, mas fato é que pode ser comparado fundos de investimento com condomínio, porque no final das contas, né, o condômino, o cara que paga o condomínio, ele tem um direito igual a qualquer outro morador, né? Da mesma forma que um cotista de um fundo de investimento, que é quem compra cotas do fundo de investimento, quem tem esses ativos sob carteira, beleza? Então, se você é cotista de um fundo, você tem o mesmo direito que qualquer outro cotista, tá? Bom, então como é que funciona um fundo de investimento? O fundo de investimento é um veículo, né? É uma forma de investimento, é um produto de investimento que ele vai funcionar através de uma gestão de recursos, né? Então você tem um gestor que ele vai comprar ativos e vai vender ativos. Então é basicamente você pegar o seu dinheiro e deixar esse dinheiro na mão de um profissional que vai saber alocar esse dinheiro de acordo com o perfil de risco e com a estrutura do próprio fundo. Beleza? E aí vão ter vários tipos de fundos, e é isso que a gente vai falar aqui nesse módulo. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que ter claro, é, depois de entender como funciona um fundo, é a diferença de fundo de investimento para fundo de investimento em cotas. Tá? Então, o fundo de investimento ele vai comprar diretamente ativos. O fundo de investimento ele pode comprar ações, pode comprar títulos públicos, pode comprar títulos privados, pode comprar derivativos, né? Enfim, cada fundo de investimento vai comprar um tipo de ativo específico, de acordo com a política de investimento do fundo, mas ele vai comprar diretamente esses ativos. Então, o fundo de investimento ele pode ir lá na bolsa e comprar ações. Ele pode ir lá numa corretora e comprar títulos públicos, tá? O fundo de investimento em cotas é diferente. Ele vai comprar cotas de outros fundos, tá? Então, o fundo de investimento em cotas, ele vai aplicar em outros fundos de investimento, tá? Então, ele não vai comprar diretamente ativos. Ele vai comprar cotas de outros fundos que compram ativos, beleza? Espero que tenha ficado claro essa diferença aí, porque isso é questão de prova, tá? É, Bom, e aí eu falei já do conceito de cota, e a cota ela é uma fração do patrimônio líquido do fundo. Tá? Então, o fundo ele tem um montante sob gestão, né? E esse patrimônio líquido ele é calculado depois que a gente deduz as despesas do fundo, né? E quando a gente divide aí pelo número de cotas, né, que é a fração desse patrimônio líquido, a gente chega até o valor da cota. Tá? Então, patrimônio líquido do fundo sobre o número de cotas vai ser igual ao valor da cota do fundo. Tá? Então, os fundos eles têm a obrigação de divulgar essas informações diariamente, tanto o valor do patrimônio quanto também o valor da cota. Beleza? E aí, outro conceito importantíssimo que sempre cai em prova é o que a gente chama no mercado financeiro de Chinese Wall, né, a muralha da China. Esse conceito ele está sempre associado à questão de segregação ou separação de atividades, né? E o principal objetivo da Chinese Wall é evitar qualquer tipo de conflito de interesse. Então, no caso, existem alguns tipos de recomendações, né, para esse tipo de política, né? E uma delas seria, por exemplo, separar a área de research da área de investment banking numa instituição financeira. Por quê? Porque não faz sentido você produzir relatórios favoráveis ou desfavoráveis a uma instituição, se ao mesmo tempo você tem um conflito de interesse, se essa instituição ela está pagando para você ir lá e fazer uma emissão de dívida para ela. Beleza? Isso pensando na ótica de um banco, né? Que atua tanto no departamento de análise quanto no departamento de investment bank, né? De escrituração.
Então, o conceito de Chinese Wall ele vai estar sempre atrelado à questão de conflitos de interesse e, enfim, vai ter sempre recomendável segregação e separação de atividade, principalmente o que tange recursos próprios e recursos de terceiros. Tá? Então, as instituições financeiras elas têm que ter bem claro e bem discriminado o que, que dinheiro da instituição e o que, que é dinheiro de cliente, beleza? Bom, e aí assim, os cotistas dos fundos, né, eles têm alguns direitos, né, uma série de direitos e deveres. E existem assembleias das quais são debatidos esses direitos e qualquer tipo de mudança que possa ocorrer e acarretar, enfim, em qualquer alteração na política de investimento do fundo, ou enfim, qualquer alteração que seja relevante para o investidor. Tá? Então, a Assembleia Geral dos Cotistas ela vai tratar de vários assuntos, como, por exemplo, demonstrações contábeis, substituição do administrador, do gestor ou do custodiante. Eu vou falar sobre essas funções daqui a pouquinho. Fusão, incorporação, transformação ou liquidação do fundo, aumento da taxa de administração. Repara que para redução da taxa de administração não precisa ser convocada a Assembleia Geral, tá? A gente vai falar também sobre essas taxas mais para frente. Alteração da política de investimento, ou seja, se o fundo ele quer passar a investir em outro tipo de ativos. Emissão de novas cotas, caso se trate de um fundo fechado, a gente também vai falar sobre a diferença de fundos abertos e fundos fechados, e alteração no regulamento, tá? A não ser que seja alguma obrigatoriedade da CVM ou por conta de alguma atualização cadastral, ou seja, caso tenha algum procedimento que seja comum a todos os fundos, a toda a indústria, não é necessário chamar também uma Assembleia Geral. Se for algo específico, sim, é necessário chamar uma Assembleia Geral, beleza? Então, aqui, em relação à convocação da Assembleia Geral, ela tem que ser feita sempre com 10 dias de antecedência, antes da data de realização, né? E ela pode ser inaugurada, ela pode ser instalada com a presença de qualquer número de cotistas. Então, não precisa ter um número X de cotistas para ser convocada uma Assembleia Geral, tá? A única obrigatoriedade é que seja convocada com minimamente 10 dias de antecedência, tá? E aí, bom, a gente tem a diferença de Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária, tá? A Assembleia Geral Ordinária, ela vai deliberar sobre todos esses assuntos, né? E que a gente acabou de mencionar, só que ela tem que ser convocada em até 120 dias após, anualmente, né? E até 120 dias após o exercício social, ou seja, depois que a empresa coloca lá os resultados, né? Depois que o fundo coloca os resultados disponíveis, né? Em até 120 dias, os resultados anuais, em até 120 dias tem que estar disponível, tem que ter sido convocada a Assembleia Geral, beleza? É, e minimamente 30 dias depois de estarem disponíveis as demonstrações. Então, o fundo ele vai publicar o resultado dele anual. Depois de 30 dias, no mínimo, ele vai chamar a Assembleia, sendo obedecido esse intervalo de no mínimo 30, no máximo 120 dias. Tá? Qualquer outra convocação de Assembleia é denominada Assembleia Geral Extraordinária. Tá? Então, se não for nesses moldes aí, após as demonstrações contábeis, vai ser uma Assembleia Geral Extraordinária, que normalmente vai ser para debater algum tema urgente que vai se enquadrar naqueles tópicos que a gente viu. Tá? É, Bom, e aí o cotista, né, ele tem uma série de direitos, né, como eu falei. E ele precisa ser informado sobre uma série de coisas, tá? Primeiramente, sobre o objetivo, sobre a política de investimento, sobre os riscos de cada fundo, tá? Depois também sobre todas as taxas que são cobradas, desde a taxa de administração até se tiver taxa de entrada, saída, enfim, a taxa na hora que você vai fazer um aporte, enfim, qualquer tipo de taxa ela tem que ser informada ao cliente, tá? Condição de emissão, resgate e prazo de carência, caso tenha. Então, prazo de carência, a gente também vai falar sobre isso. O resgate é quando você solicita o seu dinheiro de volta, né? E a emissão quando você vai justamente comprar a cota, tá? Então, se tiver todas essas condições, elas têm que estar descritas também para o cliente conseguir acessar, tá? Critérios de divulgação de informações, então o fundo ele tem que deixar claro também para o cliente como que ele vai divulgar rentabilidade, valor da cota, enfim, todas as informações relevantes, tá? Informações sobre a assembleia, etc. E tem que ter duas advertências fundamentais. A primeira é: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, tá? É muito comum que um fundo
justamente por conta da volatilidade de mercado, né, e por conta de fatores macroeconômicos, é comum que fundos tenham resultados diferentes, tá, em ano a ano. Então, pode ser que um fundo tenha um resultado muito bom no ano e esse resultado não se repita no ano seguinte, tá? A mesma coisa em relação à inexistência de garantias ou de seguros. Tá? Um fundo de investimento, investir em fundos de investimento, claro que isso vai depender da política de investimento de cada fundo, mas é um investimento que não tem garantias, né? Não tem uma garantia do governo, não tem uma garantia do FGC e nem de nenhuma outra garantia. Tá? Então, se você perder dinheiro, é isso, você perdeu dinheiro. Se você ganhar dinheiro, você está ganhando dinheiro também. Isso aí a gente tem que olhar adequadamente para o perfil de risco de cada fundo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Tá? E agora, para avaliação de performance, é recomendável minimamente um período de 12 meses. Então, para você ter qualquer tipo de parâmetro de rentabilidade para fundo, o ideal é que se tenha um histórico aí de mínimo de 12 meses, tá? De um ano. Bom, e aí o cotista ele precisa ter acesso ao regulamento, ao valor do patrimônio líquido, da cota, a rentabilidade mensal do fundo e a composição da carteira do fundo, tá? Em relação à composição da carteira, até uma observação, aqui no Brasil não há obrigatoriedade do gestor do fundo passar a composição da carteira para a CVM diariamente ou, enfim, a cada semana. Essa obrigatoriedade ela é a cada 90 dias. Tá? Então, quando você entra no site da CVM, você consegue olhar a carteira de cada fundo, mas você tem um delay aí de 90 dias por conta dessa obrigatoriedade de divulgação. Tá? Tem fundo de investimento que até divulga com uma frequência maior, tá? Quem quiser pode divulgar diariamente, tá? Mas a obrigação é a cada 90 dias. Então, muitos gestores não divulgam isso diariamente, justamente para proteger um pouco do que eles estão fazendo, né? Da estratégia do fundo, tá? Bom, então o cotista tem que receber também um extrato mensal com seus investimentos, né? E anualmente um demonstrativo para conseguir pagar lá o imposto de renda. Tá? A gente também vai falar um pouquinho sobre tributação em fundos mais para frente, tá? E aí, os cotistas eles têm obrigações também, né? Eles não têm só direitos, né? Entre as obrigações, aportar recursos caso o PL do fundo fique negativo, tá? Caso seja um fundo alavancado, a gente vai falar sobre isso também. Pagar a taxa de administração, tá? Isso já é automático, então você também, como cotista, não precisa se preocupar, mas é um dever do cotista pagar a taxa de administração. Observar todos os riscos e todos os prazos mínimos, né? Também não adianta reclamar. Se tiver lá escrito que você tem um prazo de resgate, você tem que respeitar esse prazo, tá? Comparecer nas assembleias gerais, embora isso não seja uma obrigatoriedade, você não vai perder nada se você não comparecer, você também não vai ser capaz de exercer o seu poder de votação, né, o seu direito, se você não comparecer nas assembleias. Você vai ter que aceitar a decisão que for tomada, beleza? É, e manter os dados cadastrais atualizados também é uma obrigação dos cotistas, tá? E aí vamos falar um pouquinho sobre a segregação de funções. Todos esses 5 players, né, são responsáveis pelo funcionamento do fundo. Tá? Então, o primeiro caso é o caso do administrador, que é o responsável legal pelo funcionamento do fundo e pela comunicação com os cotistas. Tá? O administrador ele pode ser também o mesmo, ele pode ser o gestor. Às vezes, por exemplo, você tem, sei lá, instituições financeiras que são administradoras de fundos e também são gestoras. Tá? Mas isso não é a regra do mercado, né? Existem diversas instituições que atuam como administradores de fundos. A mais famosa aqui no Brasil é o BNY Mellon, né? Que tem um grande market share aí na administração de fundos. E, enfim, é um banco de New York, Bank of New York Mellon, né? É um banco global que tem sede em Nova York, mas que no Brasil tem bastante market share aí na parte de administração de fundos. Então, é o responsável legal pelo funcionamento do fundo. O administrador ele vai bater o caixa do fundo, ele vai ver se as operações foram liquidadas, né? Ele vai, enfim, ser responsável pelo funcionamento legal do fundo. Tá? O custodiante ele é o responsável pela guarda dos ativos, ou seja, é quem tem os ativos, né, sob custódia, é quem tem todos os investimentos do fundo, digamos assim, protegidos, né, numa conta, beleza? É, o gestor é o cara que vai comprar e vai vender ativos, é quem vai tomar a decisão de investimento, tá? Então é o cara que é o profissional que no Brasil também tem que ser certificado, CGA, né? Tem que ser certificado pela Anbima.
Então é o profissional que vai efetivamente tomar a decisão de investimento, tá? O distribuidor, até tem uma regulamentação nova que agora o distribuidor pode ser também a instituição que é a gestora do fundo, né? O distribuidor ele é o responsável pelas vendas das cotas do fundo. Tá? Então é o cara que vai efetivamente vender esse produto, que vai colocar esse fundo de investimento disponível para o grande público, né? Que vai efetivamente vender, conhece os dados desses fundos e vai o perfil de risco e vai vender. Né? O distribuidor normalmente pode ser também uma sociedade corretora, né? Quando a gente pega aí a XP, a Oraman, por exemplo, a Rico, a Clear, qualquer outra corretora, eles distribuem fundos de investimento, eles vendem fundos de investimento para os clientes da corretora. Né? E esses fundos de investimento não necessariamente são fundos de investimentos que são geridos pela corretora. Podem ser geridos por assets, por gestoras. Pode ser a Oraman, por exemplo, pode distribuir um fundo do Itaú, do Santander, da Vinci Partners, da JGP, do BBM, enfim, de qualquer outra gestora que tenha parceria com a corretora, beleza? E o auditor independente é o cara que vai validar as contas do fundo uma vez por ano. Então, é o cara que é o contador, né? É o cara que vai olhar lá e vai ver se está tudo certo, se as contas são fidedignas, né? E estão corretas aí e representam aí o interesse do investidor. Bom, e agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de fundos, né? Primeira coisa é diferenciar o que é fundo aberto e o que é fundo fechado. O fundo aberto é quando é aquele que o cotista ele pode solicitar a qualquer momento o resgate, tá? Então, se o fundo estiver aberto, eu posso ir lá e falar, ó, quero meu dinheiro de volta, beleza? E aí, quando você faz um aporte, quando você consegue comprar cotas desses fundos a qualquer momento também, né? Porque eles são abertos. Então, quando você faz um aporte, são geradas mais cotas do fundo. E quando você faz um resgate, algumas cotas elas deixam de existir, tá? E justamente por isso, os fundos abertos eles costumam investir em ativos com maior liquidez, porque a qualquer momento pode ter gente entrando e pode ter gente saindo. Então, o fundo ele tem que ter a capacidade, o gestor do fundo, ele tem que ter a capacidade de comprar e vender ativos de uma forma rápida, né? E justamente por isso ele vai aplicar normalmente em ativos que têm maior liquidez, tá? Fundos fechados, diferentemente, são aqueles que os cotistas eles só podem solicitar o resgate depois do término do prazo de duração, ou então se o fundo for encerrado, beleza? Então, esse fundo ele tem um prazo de vida definido. Normalmente, o cotista ele só vai receber o investimento de volta depois desse prazo, tá? Ou então, caso ele consiga vender as cotas desse fundo para algum outro investidor. Aí, bom, você tem que achar uma outra pessoa interessada em comprar essas cotas, mas não tem um mercado para isso. Você não vai conseguir é, no, você não vai conseguir, enfim, a qualquer momento solicitar um resgate, a não ser que você consiga uma outra pessoa para comprar isso de você, beleza? Então tá aí a diferença, né? E fundos fechados não necessariamente vão investir em ativos com tanta liquidez, justamente porque não tem tanta entrada e saída de pessoas, tá? De investidores. Bom, e aí outros dois conceitos, fundo restrito e fundo exclusivo. Tá? Então, o fundo restrito, ele normalmente é organizado para receber recursos, né, investimentos de um grupo específico de cotistas, né, que normalmente são family offices, são empresas, né, de algum grupo econômico, né, ou então e normalmente esse tipo de fundo é destinado a investidores qualificados. A gente já falou sobre esse conceito aqui também, sobre investidores qualificados, está lá no módulo 1, tá? É, Bom, o fundo exclusivo, ele é formado apenas por um único cotista. Então, essa é a diferença do fundo restrito para o fundo exclusivo. O fundo exclusivo também é, é destinado a um tipo específico de investidor, que é o investidor profissional. Lembrando que todo investidor profissional é investidor qualificado, mas nem todo investidor qualificado é investidor profissional. Inclusive, essa é a questão mais errada do nosso site, do nosso simulado. As pessoas confundem muito isso. Então, vale a pena fazer uma revisão nesses dois conceitos. Mas fato é que, para fundo exclusivo, apenas investidor profissional e fundo restrito aceita investidores qualificados. Para fundos exclusivos, a marcação a mercado é opcional. Por quê? Porque não tem a possibilidade de transferência de renda entre cotistas. Né? A gente já falou também sobre esse conceito de marcação a mercado, mas basicamente a marcação a mercado ela visa impedir a transferência de renda entre cotistas. Né? Então, os fundos eles têm que ser marcados a mercado. O valor da cota do fundo, né, que reflete o valor dos ativos, eles têm que considerar um valor único para todos os ativos.
tá? E aí, nesse caso, como o fundo é exclusivo, como só tem um cotista, a marcação a mercado é opcional, tá? E aí o conceito de carência também, né? Carência, eu acho que todo mundo sabe o que que significa, mas no caso dos fundos de investimento, pode ou não existir prazo de carência. E aí, quando há o prazo de carência, você não pode fazer um resgate durante esse prazo, a não ser que você faça, se você fizer, você vai ter uma cobrança de OF, essa cobrança de 0,5% ao dia, né? E, enfim, tem que ser pago. Caso não haja nenhum prazo de carência, né, o resgate das cotas ele pode ser solicitado aí a qualquer momento. Bom, aí a taxa de administração é a taxa mais importante para fundos de investimento. É o valor pago anualmente, né, para remunerar todos os prestadores de serviços de um fundo. A taxa ela é anual, mas atenção, isso sempre cai em prova. Apesar da taxa ser anual, ela é calculada e é deduzida diariamente. Então, ela afeta todo dia o valor da cota do fundo, tá? E a rentabilidade divulgada, ela é sempre líquida da taxa de administração. Então, quando você olha a rentabilidade de um fundo, ele já deduziu essa taxa de administração que é cobrada diariamente, beleza? Bom, e aí, taxa de performance. A taxa de performance ela só vale para fundos ativos, ou seja, para fundos que procuram superar um benchmark. A gente vai falar sobre isso também. É, e a taxa de performance é cobrada apenas quando esse fundo supera um indicador de referência, né? Então, é, a cobrança ela é feita apenas sobre o valor que superar esse indicador, né? E após a dedução de todas as despesas. Então, você deduz primeiro a taxa de administração, e depois você cobra a taxa de performance. E a cobrança ela é sempre semestral, tá? Isso também é uma coisa que cai em prova. Tá? Então, a taxa de performance é cobrada sempre por último sobre o que exceder um determinado benchmark, tá? Só sobre os rendimentos, tá? E de forma semestral. Bom, e aí outra coisa que é importantíssima é o que se chama de linha d'água no mercado financeiro, que é uma metodologia de cálculo da taxa de performance. Né? E para que funciona a linha d'água? Para que o cotista ele não seja cobrado mais de uma vez. Então imagina o seguinte, você tem um fundo de investimento que a cota custa 1.000, tá? Esse fundo ele tem como benchmark o CDI, ou a taxa Selic, tá? Que está em 5% ao ano, digamos, tá? Uma situação hipotética. Então, depois de um ano, se você aplicasse em títulos públicos, né, atrelados ao Selic, você teria R$ 1.005, tá? R$ 1.000, aplicou a 5% ao ano, no final do ano tem 1.005. Agora, digamos que esse fundo superou esse indicador e em vez de 1.005, você conseguiu 1.010 no final do ano. Tá? Então o fundo rendeu 10%. A taxa de performance ela vai ser cobrada apenas sobre esses 5% adicionais, apenas sobre esses R$ 5 de ganhos, tá? Que excedem o ganho do CDI. Tá? Beleza, eu acho que isso ficou claro. Só que o que é a linha d'água? A linha d'água é o seguinte: pô, imagina que no primeiro ano o fundo custava 1.000 e aí depois passou a custar 1.010. Tá? Só que aí no segundo ano o fundo caiu. De 1.010 ele voltou para 1.000. Tá? E aí no terceiro ano, a taxa, imagina que a taxa Selic, o benchmark continua 5% e o fundo ele rende 7% no terceiro ano. Então ele sai de 1.000 e vai para 1.007 de novo. Só que, cara, você vai pagar a taxa de performance de novo de 1.007, considerando que a Selic te renderia 1.005? Não, isso aí não faz sentido. Por quê? Porque o auge do fundo foi 1.010, né? Então você estaria pagando duas vezes pela mesma rentabilidade, pela mesma taxa de performance. Então, se o fundo estabeleceu um recorde de patrimônio líquido, de cota, de valor da cota de 1.010, essa é a linha d'água. Então, se você só vai ser cobrado taxa de performance futuramente, se a rentabilidade do fundo ultrapassar essa marca, essa linha d'água, beleza? Então, sempre considerando o valor máximo da cota que o fundo já chegou para efeito de cobrança, então tem que pensar nisso anualmente, né, na última cota do ano. E, enfim, depois disso tem que ser respeitada essa marca e qualquer coisa abaixo disso não pode ser cobrado taxa de performance, qualquer coisa acima disso, se superar o indicador de referência, pode cobrar taxa de performance, beleza? Bom, taxa de entrada ou saída, como o nome já diz, é cobrado na hora que você aplica ou na hora que você resgata cotas. Não é muito comum isso no mercado, justamente porque a indústria é bem competitiva, né? E, bom, enfim, nenhum cliente vai querer ser cobrado mais taxa. Bom, agora falar um pouquinho sobre
algumas despesas e encargos, né? Ou seja, quais são as despesas para um fundo de investimento. Então, o fundo de investimento ele vai pagar para o administrador, que é o responsável legal do fundo, ele vai pagar imposto, ele vai pagar despesa com publicidade, formulário, relatório, honorário, despesa com auditor independente, emolumentos e todas as taxas de corretagem por operação, né, a taxa de custódia dos ativos, e vai pagar também, enfim, se ele precisar constituir ou encerrar um fundo, tá? Na hora que ele vai constituir o fundo, o gestor vai pagar, na hora que encerrar o fundo também, beleza? Então, todas essas são as despesas que um fundo normalmente tem, tá? Bom, e aí, em relação aos documentos de um fundo, tá? O que que é importante? Primeira coisa é o regulamento, né, que vai estabelecer todas as regras do fundo e todas as taxas que são cobradas, tá? O formulário de informações complementares, FIC, ele vai ter a política de divulgação de material do fundo e todas as informações complementares. Tá? É um documento virtual, tá? Um documento que tem que ser disponibilizado online no site do administrador e do distribuidor do fundo. Tá? Então a gente pensa aí direto nesses dois agentes, né? Eles têm que estar com esse material disponível. Além disso, a gente tem a lâmina. A lâmina é um resumão, é uma página, um documento de uma página que tem o objetivo, as políticas de investimento do fundo, as características operacionais da aplicação. Então, a gente está falando aí de valor mínimo, de horário para aplicação, de horário para resgate, tá? As regras, né, de resgate. Então, tudo isso tem que ser atualizado até o dia 10 de cada mês, sempre com os dados do mês anterior, né? A gente para a lâmina de novembro, por exemplo, a gente tem que ter até o dia 10 de novembro os dados do mês de outubro, beleza? Bom, e aí tem também o termo de adesão, que é o documento que o cotista assina antes de entrar no fundo, né? Declarando que ele teve acesso a todas essas informações, no regulamento, à lâmina e ao FIC, e que ele tem conhecimento aí sobre os fatores de risco e a ausência de garantias em caso de perda. Bom, aí falando um pouquinho sobre aplicações e resgates, né? Eu já falei sobre esses dois conceitos. A aplicação é sempre quando você está investindo seu dinheiro no fundo, né? Então o gestor ele vai comprar cotas e quando é o resgate você está tirando, você está recebendo seu dinheiro, está, enfim, resgatando seu dinheiro do fundo e aí o gestor ele vai vender cotas justamente aí para honrar o seu compromisso, tá? É, quando acontece nos casos de resgate que não possuem liquidez, ou seja, se você pede seu dinheiro, mas digamos que não há liquidez para você conseguir receber esse dinheiro, o administrador ele pode declarar fechado o fundo, tá, para resgate. E aí, se o fundo ele ficar fechado por mais de 5 dias, obrigatoriamente tem que ser convocada uma Assembleia Geral Extraordinária, tá? Lembrando aí do conceito de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, né? Então tem que ser convocada uma Assembleia Geral Extraordinária para discutir justamente a substituição do administrador do gestor, a reabertura ou não do fundo para os resgates, né? E a possibilidade do pagamento dos resgates, seja em ativos ou seja através da liquidação do fundo, tá? Então, realmente tem que ser convocada a Assembleia para resolver o que, que vai ser feito, né? Bom, e aí vamos falar um pouquinho sobre tipos de fundos, né? O primeiro tipo de fundo a gente fala aí de fundos passivos, e fundos passivos são aqueles que estão buscando acompanhar um benchmark, né? Então eles buscam replicar um indicador de referência, tá? E aí os gestores, obviamente, eles vão ter uma liberdade menor na escolha de ativos, porque se eles estão tentando replicar um indicador, eles têm que tentar fazer isso com ativos específicos, né? Eles não têm total liberdade para escolher o que eles quiserem em termos de produtos de investimento, tá? Fundos ativos vão ter mais liberdade, porque eles buscam superar esse benchmark. Então, o gestor ele tem que ter uma estratégia própria, uma estratégia ativa que ele imagina que seja suficiente para gerar um alfa, né, que a gente chama no mercado, que é justamente quando o gestor consegue superar o índice de referência. E fundos alavancados são fundos que possuem alguma probabilidade, ainda que seja uma probabilidade pequena, de perda superior ao patrimônio líquido. E nesse caso, os cotistas eles têm que aportar recursos, né? Conforme a gente viu, isso é uma obrigação dos cotistas em caso de fundos alavancados, em caso de perda superior ao patrimônio líquido. Bom, a gente falou aí de benchmarks, de indicadores, de índices de referência. Quem são esses índices, né? Para renda fixa, o DI, né, o CDI, Selic, IPCA, né, para inflação,
IGPM também para inflação e o IMA geral, beleza? A gente já falou sobre todos esses indicadores também no módulo 4, tá? O IMA geral é o índice de mercado Ambima, né? Ele é um agregado de outros índices de renda fixa, que representam aí alguns preços de mercado, né, da dívida pública, ou seja, dos títulos públicos federais, tá? E tem que saber esses subíndices do IMA, tá? Que são o IRFM, que para pré-fixados, não? Então, quando a gente pensa aí no F, né, sempre pré-fixado, e o IMA-B, né, que está indexado ao IPCA. Então, B também, GNTN-B, inflação, tá? Então, subíndices IRFM, prefixado, IMA-B, inflação, IPCA, tá? Agora, de renda variável, os principais benchmarks vão ser o índice Bovespa, o IBRX, tá? E o ISE, o índice de sustentabilidade empresarial, beleza? Falando aqui um pouquinho rápido sobre esses índices, né? O Ibovespa ele é o principal índice do mercado de ações brasileiro. Ele é reavaliado a cada 4 meses, né? Ele é resultado de uma carteira teórica de ações que representam mais ou menos aí cerca de 80% do volume de negócios, do volume financeiro da Bovespa, tá? O IBRX é composto pelas 100 maiores empresas do Brasil, pelas 100 empresas que são mais negociadas e que mais são representativas na bolsa. E também tem uma versão do IBRX, que é o IBRX 50, que são as 50 empresas mais representativas. E o Easy, que olha as empresas listadas na bolsa sob uma ótica mais de governança corporativa, sustentabilidade, né, eficiência econômica, equilíbrio ambiental. Então é um índice mais, digamos assim, subjetivo, tá? Mas também é muito importante aí para o mercado brasileiro, mercado financeiro brasileiro. Bom, e a gente vai falar aí um pouco sobre as modalidades de fundos, tá? Isso é muito importante também porque a questão de prova sempre vai ter pelo menos umas 3 ou 4 questões sobre tipos de fundos de investimento, tá? E aí a gente está falando primeiro de fundos de renda fixa. Os fundos de renda fixa eles vão investir pelo menos 80% do PL, né, do patrimônio líquido, em ativos que acompanhem juros ou índices de preço, tá? E aí tem uma diferenciação de prazo, né, nos fundos. Então, os fundos eles são considerados longo prazo ou curto prazo, os fundos de renda fixa. Caso seja um fundo de longo prazo, o prazo médio da carteira ele tem que superar 365 dias para assim ser classificado, né? E quando o prazo médio é inferior a 365 dias, o fundo ele já não é classificado como longo prazo, é classificado como curto prazo, beleza? É, a taxa de performance para fundos de renda fixa não é cobrada, é proibida, a não ser quando for um fundo destinado a investidores qualificados. A gente vai falar sobre todos os tipos de fundos de renda fixa e vocês vão ver que tem exceção para isso, mas na regra não pode ser cobrada taxa de performance para fundos de renda fixa. Tá, então, alguns tipos de fundos de renda fixa. Curto prazo. Vai aplicar exclusivamente em títulos públicos federais ou títulos privados de baixo risco de crédito. O prazo máximo dos títulos não pode ultrapassar 375 dias e o prazo médio tem que ser inferior a 60 dias. Então tem que ter a inclusão do nome do sufixo, né? Curto prazo na denominação do fundo, também isso é importantíssimo, tá? Então, para fundos de renda fixa a curto prazo, é importante ter essa atenção nos 375 dias, tá? Porque para fundos de longo prazo, a gente viu que o prazo médio da carteira tem que superar 365. Só que para fundos de curto prazo, o prazo dos títulos ele não pode ultrapassar 375. Às vezes isso cai em prova também, é uma pegadinha, mas assim, isso é decoreba mesmo, não tem muito para onde fugir, beleza? Fundo de renda fixa referenciado, eles vão acompanhar, obviamente, o índice de referência, como o nome já diz, tá? E aí tem que ter 95% do fundo aplicado em ativos que acompanhem esse índice, tá? E 80% desses ativos, eles têm que ser de baixo risco de crédito. E aí esse tipo de fundo, ele pode até investir em derivativos, né? Mas apenas para proteção, apenas para hedge, tá? E aí tem que estar na nomenclatura do fundo também o termo referenciado, tá? Então, isso seguido do índice de referência. Então, por exemplo, um fundo que seja referenciado aí ao CDI, ao DI,
né, teria que estar escrito assim, por exemplo, fundo de renda fixa referenciado DI, tá? Isso aí teria que ser a nomenclatura do fundo obrigatoriamente, beleza? Bom, aí tem outro tipo que é o fundo de renda fixa simples. O fundo de renda fixa simples, ele vai investir 95% dos ativos em títulos da dívida pública federal, ou então em instituições financeiras também com baixo risco de crédito, com risco de crédito equivalente. Tem que ter também a nomenclatura, tem que ter o sufixo simples no nome e é proibida a cobrança de taxa de performance, assim como a realização de investimentos no exterior, concentração em crédito privado ou transformação do fundo em fundo fechado, beleza? Sempre a lâmina de informação desse tipo de fundo, né, do fundo simples, tem que comparar a performance do fundo com a variação da Selic, justamente para ver se está de acordo aí com a política de investimento, tá? E aí a gente tem também, por último, os fundos de renda fixa e de dívida externa. Esse tipo de fundo pode cobrar a taxa de performance, tá? Desse tipo de fundo de renda fixa é o único que pode cobrar a taxa de performance, e ele aplica 80% do patrimônio em títulos da dívida externa, que são responsabilidades também da União, tá? Que são responsabilidades do governo federal. Bom, aí fundo cambial, a gente já está mudando aí a classe do fundo, né? Fundo cambial, a gente já está falando aí de fundos não mais de fundos de renda fixa. Fundos cambiais têm como principal fator de risco a variação de preços de moedas estrangeiras ou de derivativos que sejam relacionados. É importantíssimo ressaltar isso também, a questão de prova, que fundos cambiais não acompanham diretamente a variação de moedas, né? Então, um fundo cambial de dólar não vai acompanhar a variação do dólar, tá? Ele vai investir em ativos que acompanhem variação de preços de moedas ou em derivativos. Então, ele pode assumir uma estratégia, por exemplo, de venda, pode assumir uma estratégia de compra, tá? Então, não necessariamente vai acompanhar a moeda estrangeira, tá? Vai depender da estratégia do fundo e o que esse fundo precisa sim fazer é investir 80% dos ativos em carteira em algumas dessas classes, né? Ou em índices de preços de moedas ou em derivativos que estejam relacionados, tá? E aí pode também cobrar taxa de performance. Bom, fundo de ações. Fundos de ações têm que investir pelo menos 67% do seu patrimônio líquido em ações. Caso seja um fundo ativo, porque também tem fundos de ações passivos, né, que apenas tentam replicar os índices, né, como o Ibovespa, como o ISE, como o IBRX, os fundos de ações ativos eles buscam superar os índices, né, e aí tem algumas estratégias, né, para desses fundos que a gente vai falar agora, mas os fundos ativos eles podem cobrar taxa de performance. Os fundos de ações ativos cobram taxa de performance, tá? Em geral. E os fundos passivos não cobram taxa de performance porque eles estão justamente aí tentando acompanhar o indicador de referência, tá? Então, algumas estratégias de fundos ativos de ações. Aumento ou diminuição do percentual alocado em ações, isso se chama market timing. Então, imagina que o fundo tem 67% do capital alocado em ações. Se o gestor percebe que o cenário está favorável, ele vai e aumenta a exposição para 80%, para 90%. E aí, se o gestor também percebe que o cenário está desfavorável, ele vai diminuir essa exposição. É, investe 75%, 70%, 67%, tá? E deixa o resto em caixa, deixa o resto em ativos de alta liquidez e de baixo risco, né? Então, essa poderia ser uma estratégia que se chama market timing, beleza? Depois a gente tem stock picking, né, que é a maior exposição em empresas ou setores específicos. Então, o gestor vai lá, você tem um índice que tem X% de participação da Petrobras, da Vale, do Itaú. O branco ele vai lá, o gestor ele vai lá e aumenta a participação em alguma dessas empresas ou diminui a participação em alguma dessas empresas, justamente para tentar atingir uma exposição maior ou menor e superar um indicador de referência. E por último, o conceito de arbitragem, que é uma estratégia também utilizada em fundos ativos de ações, que é justamente comprar e vender o mesmo ativo utilizando títulos ou mercados diferentes. Seria, por exemplo, comprar ações Petrobras 3 e vender ações Petrobras 4. Tá? Seria comprar uma ação ON e vender uma ação PN. Ou então, vender uma ação PN e comprar uma ação PN e vender uma ação ON. Tá? Tanto faz, tem várias estratégias nesse sentido. Uma outra estratégia, por exemplo, seria comprar ações da Petrobras no Brasil, vender ações da Petrobras na Bolsa de Nova York. Tá? Então tem várias estratégias aí que podem ser usadas para arbitragem, mas o conceito por trás disso é comprar e vender o mesmo ativo utilizando títulos ou mercados diferentes. Beleza? E por último, fundos multimercados.
Fundos multimercados são aqueles que basicamente não têm tantas regras de alocação de ativos, né? Então não tem um compromisso formal de concentração em nenhum tipo de risco. Pode cobrar taxa de performance, justamente por isso, porque o gestor ele tem liberdade para fazer o que quiser, e pode utilizar também derivativos para alavancagem. Tá lembrando que sempre, por mais que o fundo seja multimercado, todos os fatores de risco têm que estar escritos na política de investimento do fundo, bem como o foco de aplicação, beleza? Agora, algumas regras, por último, então, regras para concentração em crédito privado. Todos os fundos que excederem o limite de 50% em crédito privado têm que conter na denominação a expressão crédito privado. Tá? Então, por exemplo, fundo de investimento em crédito privado. Tá? Isso tem que ser a nomenclatura do fundo. E aí, no regulamento, no formulário de informações complementares e no material de publicidade, tem que estar claro para o investidor que o fundo ele pode sofrer perdas grandes no caso de default, ou seja, qual que é o risco de crédito privado? Né? É o risco de você não receber o seu dinheiro. Você está investindo na dívida de uma empresa, pode ser que essa empresa não te pague, né? Se o projeto dela não der certo, se ela não tiver recurso suficiente para honrar com esse crédito que foi concedido. Tá? Então, isso tem que estar claro também em todo o material de divulgação do fundo. Beleza? É, bom, aí falando um pouquinho sobre os FIIs também, sobre as regras dos FIIs, né? Então, os FIIs eles têm que manter, os fundos de investimento em cotas têm que manter 95% dos ativos em fundos de investimento, tá? Então, ele tem que comprar outros fundos, né? Esses fundos, em geral, eles têm que ser de uma mesma classe, a não ser que seja um FIC, um fundo de investimento em cotas multimercado, que aí permite que invista em fundos de classes distintas, tá? E os 5% restantes eles podem ser aplicados ou em títulos públicos federais ou em títulos de instituições financeiras e operações compromissadas. Tá? Então, ativos também de baixo risco de crédito, de renda fixa. Tá? E na denominação do fundo de investimento tem que estar escrito fundo de investimento em cotas. E qual que é a classe dessas cotas, tá? E aí pode ser fundo de investimento em cotas de ações, pode ser fundo de investimento em cotas de renda fixa, fundo de investimento em cotas de multimercado, que vai investir em classes distintas. Então isso aí tem que estar claro também, beleza? ETF, fundo de investimento em índice ou Exchange Traded Fund, ETF, beleza? Esse é um conceito importante também. A gente já falou sobre isso também no módulo 4, mas para efeito de regulamentação, esse tipo de fundo tem que alocar pelo menos 95% do patrimônio para acompanhar um índice de referência. Beleza? Aqui no Brasil a gente tem o ETF do Bovespa, né, o BOVA11. Bom, tem ETF também de small caps, né? Tem algumas formas de investir em ETF aqui no Brasil. Bom, agora falando um pouquinho sobre fundos imobiliários, FI, né? Fundos de investimento imobiliário, são fundos fechados obrigatoriamente, que eles vão ter uma duração determinada ou não, mas que eles vão investir sempre em empreendimentos imobiliários, tá? Obrigatoriamente, os fundos imobiliários eles têm que investir, eles têm que distribuir pelo menos 95% dos lucros, né, como em forma de dividendos, digamos assim, e é proibida a operação no mercado de derivativos, tá? Bom, aí falando um pouquinho também sobre FIC e sobre FDIC e FIC-FDIC, né? Fundo de investimento em direitos creditórios e fundo de investimento em cotas de direitos creditórios, são fundos que aplicam pelo menos 50% do patrimônio em operações de crédito feitas entre empresas e bancos, tá? Então, como é que funciona essa história? Isso aí parece complexo, mas é fácil de entender, tá? O banco ele tem uma carteira de empréstimos, né? O banco ele empresta dinheiro para várias pessoas e empresas, tá? Então, como é que o banco faz? Quando ele empresta dinheiro para essas empresas, ele tem um passivo, né? Que são esses recursos, as empresas podem pagar ou não. E aí o banco vai lá e vende esses empréstimos para um fundo, que é um fundo de direitos creditórios. Então, para o banco é ótimo, porque ele libera a carteira de recebíveis, né? Enfim, para as empresas é bom também, porque se o banco está liberando carteira, ele tem mais espaço para conceder mais crédito, então ele consegue atingir mais empresas, tá? Então as empresas também se beneficiam da liquidez, da disponibilidade de crédito.
tá? E também pro investidor é interessante, né? Porque permite que você invista também no mercado de crédito, tá? E aí os FDICs eles podem ser fundos abertos ou podem ser fundos fechados, e eles podem ter cota sênior ou cota subordinada, tá? Então, como é que funciona essa história, né? O fundo ele tem o que a gente chama de tranche, né? Que são camadas. Então, as cotas elas podem ter um maior ou um menor grau de risco. A cota sênior ela tem um menor grau de risco do que a cota subordinada. Por quê? Porque a cota sênior ela tem uma prioridade de pagamento no caso de default em relação à cota subordinada. Beleza? Então a cota sênior vale mais. Para o investidor, o risco ele vai estar sempre associado à probabilidade de inadimplência, né? A probabilidade do devedor não pagar, né? Então vamos lá. Os FDICs eles vão ser destinados apenas a investidores qualificados, né? Por quê? Porque se trata de uma modalidade de investimento um pouco mais complexa, que nem todo mundo tem entendimento. Né? E pode sim utilizar também derivativos aí para proteção, pode cobrar taxa de performance, tá? São investimentos aí com um grau de risco um pouco mais elevado, justamente por isso destinado a investidor qualificado. O valor mínimo para aplicação é de 25 mil e o fundo ele pode ser liquidado caso o patrimônio líquido fique aí abaixo de 500 mil reais por 3 meses consecutivos. Beleza? Agora falando também sobre fundos de investimento e participação, que a gente chama aqui de FIP, né, que seria a versão brasileira aí dos fundos de private equity nos Estados Unidos e da Europa, enfim, de vários outros mercados desenvolvidos. O FIP ele tem que investir pelo menos 90% do patrimônio líquido em participações de empresas, né? Que isso aí pode ser feito através de títulos, como ações, como bônus de subscrição, debêntures conversíveis, participações, enfim. É, e essas empresas, em geral, elas são empresas em fase de desenvolvimento, não são empresas maduras listadas em bolsa. São empresas aí que estão em processo de desenvolvimento, tá? Startups, pequenas e médias empresas, empresas fechadas. Então, isso aí é o foco dos FIPs. Tá? Fundos de offshore, para efeito de prova, que a única coisa que precisa saber é que são fundos que investem no exterior. Tá? E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre tributação, porque já falamos sobre todos os tipos de fundos que são cobrados em prova do CPA 20. Tá? Sobre a tributação, a gente tem dois tipos de tributos que incidem sobre imposto de investimento, sobre fundos de investimento, tá? O IOF e o imposto de renda. Então, vamos falar aqui primeiro sobre o IOF. O IOF ele é cobrado também apenas sobre os rendimentos, né? Todos os impostos para fundos de investimento são cobrados só sobre os rendimentos, tá? A exceção é para fundos imobiliários, tá? A gente vai ver isso, mas para vias de regra, sempre os impostos são cobrados pelos rendimentos e não sobre o montante total, tá? O IOF ele é cobrado apenas para resgates até 29 dias. Ele é calculado antes do imposto de renda, isso também costuma cair em prova, e de acordo com a tabela regressiva. Essa tabela ela é disponibilizada em prova, tá? Então não precisa se preocupar com cálculo de IOF, com quanto que vai pagar, isso tudo aí está disponibilizado numa tabela na prova, tá? Para efeito de avaliação, eu imagino que costuma cair mais a parte de perguntas um pouco mais objetivas, ou seja, isenção para fundos de ações, por exemplo, é algo que tem que saber, que fundo de ações tem essa exceção de não ser cobrado IOF, tá? E também essa questão dos 29 dias. Então, isso que costuma cair, também é o fato de ser cobrado antes do imposto de renda, mas normalmente são questões um pouco mais conceituais. Agora falando sobre a incidência de imposto de renda, tá? Então, eu montei essa tabela aqui para deixar bem claro como funciona, tá? É, Primeira coisa é o seguinte, a incidência do imposto, tá? Existem alguns fundos que cobram o que a gente chama de come-cotas, que é uma alíquota semestral, tá? Que é cobrada nos meses de maio e novembro, tá? Isso aí só vale para fundos de curto prazo e longo prazo, ou seja, a gente está falando aí de fundos de renda fixa, fundos cambiais e fundos de multimercado, tá? Sempre que tratar-se desses três fundos, renda fixa, cambial e multimercado, a gente vai ter a cobrança semestral de come-cotas, tá? É, Por que que existe esse negócio, cara? Porque
o governo começou a perceber que as pessoas elas deixavam dinheiro nos fundos por muito tempo, principalmente quando eram fundos de renda fixa. Então, pô, a pessoa deixava o dinheiro lá um tempão, e aí depois só no resgate que era cobrado o imposto. Então, isso é uma forma do governo antecipar a cobrança, né? E receber esse dinheiro com uma periodicidade um pouco mais enxuta, né? Com uma periodicidade, ter um pouco mais de planejamento, né? No recebimento desse valor, desse montante de impostos. Lembrando que isso é sempre sobre os rendimentos também, tá? Então, como é que funciona a incidência do imposto de renda em si? Tá? Para fundos de curto prazo, o resgate de 1 a 180 dias é cobrado 22,5%, de 181 a 360 dias, 20%. Tá? Vale exatamente igual ao caso dos investimentos tradicionais em renda fixa, que a gente viu no módulo 4. Tá? Então, a tributação é exatamente igual. Mesma coisa vale para os fundos de longo prazo, né? Os fundos de longo prazo a gente viu também que ultrapassam esse prazo de 360 dias do resgate. Então, se você ultrapassam, os títulos ultrapassam o prazo de 360 dias, muitas vezes, né? Então, o resgate ele pode ser muitas vezes feito a qualquer momento, então a gente acompanha aí essa tabela regressiva. Então, de 1 a 180 dias, o resgate é cobrado 22,5% de imposto, de 181 a 360 dias, 20%, 361 a 720 dias, 17,5%, depois de 721 dias, 15%. Tá? Então, a mesma lógica dos ativos de renda fixa vale também para fundos de investimento, tá? E aí o come cotas muda. Isso aí também tem que saber. É um decorebazinho que sempre cai em prova, tá? Então, o come cotas para fundos de curto prazo é de 20%. Por quê? Porque a alíquota de resgate mínima é 20%. Agora, para fundos de longo prazo, a alíquota semestral, o come cotas é de 15%, porque a alíquota mais baixa de resgate é também de 15%. Beleza? E aí não tem come cotas para fundos de ações e nem para fundos imobiliários, tá? Para fundos de ações e para fundos imobiliários, a incidência de imposto é sempre no resgate, o imposto é sempre cobrado no resgate, tá? E a alíquota para ações é de 15%, para fundos imobiliários é de 20%. Tá? E aí tem aquela exceção que eu já comentei, que para fundos imobiliários o imposto vale também para os ganhos de capital, tá? Porque a gente está pensando aí no imóvel, né? Então tem imposto sobre ganhos de capital em imóveis, tá? Então, para fundos imobiliários, é importante saber que o imposto e o imposto de renda é cobrado tanto sobre o capital, tanto sobre ganhos de capital, quanto sobre ganhos de rendimentos, tá? Em rendimentos, a gente está falando aí sobre aqueles 95%, né, de dividendos que são distribuídos aí pelo fundo. Tá? 95% do lucro é distribuído pelos fundos imobiliários. Tá? E aí tem uma exceção ainda também na questão dos fundos imobiliários, que é a isenção do imposto de renda para pessoas físicas, né? E essa isenção ela só é válida quando os fundos imobiliários são negociados em bolsa e quando tenham pelo menos 50 cotistas. E o titular, né, a pessoa física titular, para estar isenta, ela não pode ter mais de 10% do total das cotas. Beleza? Então é importante saber isso também, essa observação. Isso sempre cai em prova, né? A questão da isenção de R em fundos imobiliários. Então, é bom tratar esse tema de tributação, né, como três grandes blocos, né? O primeiro bloco seria fundos de renda fixa, fundos multimercado e fundos cambiais, onde são cobrados o come cotas, né? E aí tem a classificação de curto prazo e de longo prazo, tem que saber a diferença da alíquota. E aí a gente tem também o segundo bloco, que é fundo de ações, que não tem come cotas e paga-se no resgate 15%, é o mais simples de todos. E por último, fundos imobiliários, que tem nesse terceiro bloco, que aí tem algumas especificidades. Beleza? Bom, passando aqui, a gente vai entrar na parte final do módulo, que a gente vai falar um pouquinho sobre o código Ambima, né? A Ambima, ela tem diversos códigos, um deles é de regulação e melhores práticas para fundos de investimento. E aí, o grande objetivo é estabelecer um padrão
de procedimento, né, para estimular a concorrência leal, maior quantidade de informações à disposição do investidor, né, elevados padrões de ética, enfim. O código ele é de adesão voluntária, é importante ter isso claro. O código ele também não se sobrepõe à legislação, então sempre a legislação ela vale mais do que o código, tá? E para registro dos fundos tem que ser encaminhado sempre a lâmina, o regulamento e o comprovante do pagamento da taxa de registro, tá? E o formulário de cadastro, beleza? Alguns conceitos importantes também. Eu já falei sobre marcação a mercado, mas sendo um pouco mais profundo nesse conceito, o fundo ele tem que reconhecer e informar todos os dias o valor de mercado dos seus ativos. Tá? E como é que funciona isso? Para fundos de renda fixa, o valor de mercado ele vai ser sempre o preço de fechamento dos ativos. Tá? Agora, para fundos de renda variável, vai ser sempre o preço médio de negociação do dia. Então, para ações, por exemplo, por conta da volatilidade, o preço de marcação a mercado do fundo vai ser sempre o preço médio do dia, beleza? E aí, o grande objetivo desse negócio, da marcação ao mercado, é evitar a transferência de riqueza entre os cotistas, né? Porque se cada ativo tivesse um preço diferente, né? Os cotistas eles poderiam comprar e vender cotas ao mesmo tempo e arbitrar, né? E ganhar dinheiro sem risco fazendo isso, beleza? Então, existem metodologias, né, de marcação ao mercado. O administrador ele tem que justamente divulgar qual que é a metodologia que ele utiliza. Uma versão, nem que seja uma versão simplificada disso. Tá? Então, isso também tem que estar disponível ao público. E em relação à divulgação de rentabilidade, é proibida a divulgação de performance anterior a 6 meses. A gente viu que é recomendado 12 meses, né? É importante saber essa distinção entre o que é recomendação e o que é proibição. Recomendado 12 meses, proibido divulgação de performance anterior a 6 meses, tá? Ou então proibido também a comparação de fundos de classes distintas, sem qualificar quais são essas classes e efetivamente discernir entre as diferenças de risco dos fundos, tá? É, então, tem essas duas restrições, tá? O fundo ele sempre tem que divulgar a performance no prazo maior do que 6 meses, tá? O prazo mínimo é de 6 meses, e está proibido a divulgação de performance para prazos inferiores a esse, e o fundo ele tem que deixar claro que, enfim, quando for fazer qualquer tipo de comparação, tem que discriminar o perfil de risco caso se tratem de fundos com perfis de riscos diferentes. Tá? Porque, claro, né, pode ser uma comparação desonesta. Como é que eu vou falar assim, esse fundo de ações aqui rendeu muito mais do que um fundo de renda fixa? Eu posso até falar isso, mas eu tenho que deixar claro que o risco do fundo de ações é muito maior que o risco de um fundo de renda fixa. Tá? Para a pessoa, para o investidor que é leigo, poder tomar a decisão dele de uma forma que ele conheça, que ele saiba onde ele está se metendo. Beleza? E aí, por último, né, eu acho até que nem vale a pena se estender muito nisso, mas a Ambima, ela classifica os fundos de investimento de acordo com alguns critérios, né? E aí é importante entender quais são esses critérios, né? São 3 níveis: classe de ativos, riscos e estratégia de investimento. Então, esses são os 3 fatores fundamentais para a Ambima agrupar fundos de investimento. E aí, baixando a nossa apostila no site, né, você consegue clicar aqui nesse link, que é o link de classificação de fundos da Ambima. Tá, também entrando no site da Ambima, você consegue baixar esse PDF, tá? Aqui na nossa apostila já tem o link direto, você pode fazer o download no nosso site, até para acompanhar esse conteúdo aqui que eu tô utilizando no vídeo, tá? Bom, então eu acabei voltando o slide aqui. E é isso, pessoal. Essa foi a última parte do módulo de fundos. A gente fica por aqui. Esse vídeo foi um pouco mais longo, mas justamente porque esse é um conteúdo que cai muito na prova, é um conteúdo que representa mais ou menos de um quarto a um quinto da prova, então tem que entender bastante as diferenças entre esses fundos, atenção na parte de tributação, atenção com alguns conceitos como Chinese Wall, como marcação a mercado, e atenção também no papel de cada um dos agentes aí que fazem o fundo funcionar, né? Administrador, gestor, custodiante, auditor externo, distribuidor, tá? Então,
atenção com isso tudo. E qualquer dúvida ou feedback, a gente fica à disposição. Manda um e-mail para a gente no contato@economiadodia.com.br. Pode mandar uma mensagem também na página do Instagram, pode comentar aqui no YouTube sobre esse vídeo, enfim, como vocês acharem melhor, beleza? O que importa é participar e tirar as dúvidas e se preparar de forma efetiva para a prova, tá bom? Grande abraço, pessoal, e até a próxima. Fiquem atentos que daqui a pouco a gente vai divulgar mais conteúdo aqui sobre os outros módulos. Valeu? Até logo!